Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre você neste momento. Que o Senhor abençoe sua casa, proteja sua família, acalme sua mente cansada e renove suas forças depois de um dia talvez longo e difícil. Nesta noite, enquanto o silêncio começa a envolver o mundo e muitas luzes vão se apagando, eu quero lhe dizer algo que talvez o seu coração precise ouvir. Você não está aqui por acaso. Deus marcou um encontro com você. Sim, exatamente nesta noite. Talvez o seu dia tenha sido cheio de preocupações. Talvez você tenha passado horas tentando resolver problemas, carregando responsabilidades, escondendo lágrimas e fingindo ser forte diante de todos. Talvez você tenha sorrido por fora, mas por dentro esteja completamente cansado. Talvez você esteja preocupado com as contas que precisam ser pagas, com uma situação na família, com a saúde de alguém que ama, ou até mesmo com algo que ninguém conhece além de você e Deus. E agora que a noite chegou, a ansiedade começou a falar mais alto, porque muitas vezes é à noite que o coração fica mais sensível. É à noite que lembramos das perdas. É à noite que o medo do futuro aparece. É à noite que algumas pessoas choram em silêncio. Se esta é a sua realidade, permaneça comigo, porque talvez esta oração seja exatamente o abraço de Deus que você precisava receber hoje. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 4, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! Deus não prometeu que teríamos uma vida sem lutas, mas prometeu algo muito maior, sua presença, seu cuidado e sua proteção. E talvez esta seja a palavra que o Senhor deseja colocar em seu coração nesta noite. Meu filho, minha filha, descanse. Eu estou cuidando de tudo aquilo que está tirando o seu sono. Antes de continuarmos, escreva nos comentários, se assim desejar: Senhor, entrego esta noite em tuas mãos. Faça dessa frase uma pequena oração. Talvez alguém leia o seu comentário e encontre esperança para continuar. Não saia desta oração, permaneça até o final, porque juntos iremos colocar diante de Deus todas as preocupações deste dia e pedir que o Senhor derrame milagres, proteção e um descanso profundo sobre nossa vida. Respire profundamente. Acalme seu coração, porque esta noite pode ser diferente de todas as outras. Talvez, enquanto você ora, Deus já esteja começando a realizar algo que seus olhos ainda não conseguem ver. E nos próximos minutos, entraremos juntos na presença do Senhor para descansar sob seu amor e sua misericórdia. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, diminua o ritmo do seu coração por alguns instantes. Se puder, respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez, deixe que o silêncio desta noite comece a envolver a sua alma. Lá fora, o céu está escuro. As estrelas brilham suavemente. Muitas pessoas já estão descansando, e talvez esta seja a primeira vez em todo o dia que você está realmente parando para cuidar do seu coração. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas talvez a sua alma esteja ainda mais cansada, porque existem cansaços que o sono sozinho não consegue curar. Existem feridas que não aparecem no rosto, existem preocupações que ninguém percebe, e talvez você tenha carregado tudo isso sozinho durante muito tempo. Mas escute com atenção. Nesta noite, Deus está aqui. O Salmo 91 diz: aquele que habita ao abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Que palavras cheias de consolo! Deus deseja que você descanse à sua sombra, como uma criança que adormece nos braços do Pai, como uma ovelha que encontra segurança ao lado do pastor, como um viajante cansado que finalmente encontra abrigo depois de uma longa caminhada. Talvez você tenha chegado até esta oração sentindo medo do amanhã. Talvez esteja preocupado com uma decisão difícil,
uma enfermidade, um problema financeiro ou uma situação familiar que parece não ter solução. Mas não saia desta oração, porque talvez Deus esteja preparando uma paz que você não sentia há muito tempo. Feche os olhos por um instante e imagine que o Senhor está colocando suas mãos sobre a sua cabeça. Imagine Jesus olhando para você com ternura e dizendo: meu filho, minha filha, você não precisa carregar tudo sozinho. Que palavras maravilhosas, porque muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Mas há momentos em que Deus apenas nos convida a descansar, a confiar, a entregar, a permitir que Ele cuide daquilo que está além das nossas possibilidades. Continue comigo, porque nos próximos momentos iremos falar das dores escondidas que aparecem quando a noite chega. Talvez aquelas lágrimas que ninguém viu. Talvez aquelas preocupações que você guardou em silêncio. E talvez esta noite seja o começo da cura que o seu coração tanto precisa. Meu querido irmão, minha querida irmã, a noite tem algo muito particular. Durante o dia, conseguimos nos distrair. O trabalho ocupa a mente. As responsabilidades nos mantêm em movimento. As pessoas ao nosso redor nem sempre percebem o que estamos sentindo. Mas quando a noite chega, tudo fica mais silencioso. E é justamente nesse silêncio que muitas dores aparecem. Talvez você esteja ouvindo esta oração deitado em sua cama, tentando descansar, mas sua mente não para. Talvez você esteja pensando em uma conta que precisa ser paga, em um filho que está distante, em um exame médico que ainda não recebeu resultado, em um relacionamento que se esfriou, ou talvez exista uma tristeza dentro de você que nem consegue explicar. Quantas pessoas choram em silêncio antes de dormir? Quantas enxugam as lágrimas para que ninguém perceba? Quantas olham para o teto durante a madrugada e perguntam em seu coração: meu Deus, até quando? Talvez você tenha sido forte o dia inteiro, talvez tenha cuidado de todos, talvez tenha dito que estava bem, mas agora, nesta noite, você sente que suas forças acabaram. E se você está vivendo isso, quero lhe dizer algo muito importante. Deus conhece exatamente a sua dor. O Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece cada pensamento que tira o seu sono, cada medo escondido, cada lágrima derramada em silêncio. A palavra de Deus nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Que promessa maravilhosa! Há algum tempo, uma mulher chamada Patrícia, de 54 anos, professora em Porto Alegre, passou por um período muito difícil. Seu marido estava doente, as despesas aumentavam e ela sofria de ansiedade. Todas as noites ela tinha dificuldade para dormir, mas ela decidiu fazer algo simples. Antes de dormir, começou a entregar tudo a Deus em oração. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dela. A paz voltou ao seu coração. Ela voltou a respirar com esperança. Ela voltou a acreditar que não estava sozinha. Talvez esta história esteja falando diretamente com você, porque talvez Deus queira fazer a mesma obra em sua vida. Não saia desta oração, porque o Senhor ainda deseja tocar a parte mais cansada do seu coração. Talvez esta seja a noite em que você finalmente ouvirá, em silêncio, a voz de Deus dizendo: meu filho, minha filha, eu estou aqui. E aquilo que hoje parece pesado demais para você, nunca foi pesado demais para o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de um dia tão longo, talvez você esteja se perguntando: será que Deus realmente está ouvindo minhas orações? Talvez você tenha feito essa pergunta mais de uma vez. Talvez tenha pedido um milagre e ele ainda não chegou. Talvez tenha suplicado por uma resposta, por uma cura, por uma porta aberta, e o silêncio de Deus tenha parecido difícil de entender. Mas nesta noite, o Senhor deseja falar suavemente ao seu coração através de sua palavra. O Salmo 4 nos diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Perceba algo muito bonito nesse versículo. Davi não disse que todos os seus problemas haviam terminado. Ele não disse que seus inimigos desapareceram ou que todas as respostas chegaram. Mesmo assim, ele conseguiu descansar. Por quê? Porque sua segurança não estava nas circunstâncias. Sua segurança estava em Deus. Talvez esta seja exatamente a lição que o Senhor deseja lhe ensinar nesta noite. Você não precisa ter todas as respostas para encontrar paz. Você não precisa controlar o amanhã para conseguir descansar. Você apenas precisa lembrar que Deus continua no controle. Talvez o milagre ainda não tenha acontecido, mas Deus já está trabalhando. Talvez a porta ainda não tenha se aberto, mas Deus já está preparando o caminho. Talvez a cura ainda não tenha chegado completamente, mas Deus já está sustentando você em cada passo. Não pense que o silêncio do céu significa abandono. Às vezes, Deus trabalha nas noites mais silenciosas. Assim como uma semente cresce escondida debaixo da terra, assim como o amanhecer é preparado enquanto todos dormem, assim também o Senhor está preparando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Não saia desta oração, porque talvez o seu coração esteja prestes a receber a esperança que tanto precisava. Lembre-se, esta noite não é o fim da sua história. A dor não terá a última palavra. O medo não terá a última palavra. A ansiedade não terá a última palavra. Deus ainda está escrevendo novos capítulos para a sua vida. E nos próximos momentos, vamos recordar uma passagem do Evangelho que mostra algo maravilhoso. Mesmo quando tudo parecia perdido, Jesus trouxe paz em meio à tempestade. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, para fortalecer ainda mais a nossa fé nesta noite, quero convidá-lo a recordar uma passagem muito conhecida do Evangelho. Certa vez, os discípulos estavam atravessando o mar com Jesus. O dia havia sido longo. Eles estavam cansados. E, de repente, uma grande tempestade começou. Os ventos ficaram fortes, as ondas batiam contra o barco e tudo parecia sair do controle. Enquanto isso, Jesus dormia. Imagine aquela cena. Os discípulos estavam apavorados. Talvez alguns pensassem que aquele seria o fim. Talvez outros se perguntassem por que o Senhor permanecia em silêncio. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? Quantas vezes enfrentamos tempestades na vida e temos a impressão de que Deus está distante? Talvez a sua tempestade nesta noite seja diferente. Talvez ela tenha o nome de ansiedade. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma dificuldade financeira que está tirando o seu sono. Talvez seja a preocupação com alguém que você ama. Ou talvez seja apenas um cansaço tão profundo que você já não sabe mais como continuar. Mas não saia desta oração, porque existe algo muito importante nesta passagem. Quando os discípulos clamaram, Jesus se levantou e disse ao mar: "Silêncio, acalme-se." E imediatamente a tempestade se acalmou. Que momento maravilhoso! Jesus não abandonou aquele barco. Ele estava presente o tempo todo, mesmo quando parecia estar em silêncio. Talvez esta palavra seja para você. O Senhor também está no seu barco. Ele está vendo suas lágrimas. Ele conhece os seus medos. Ele sabe exatamente aquilo que está tirando o seu descanso. E assim como aconteceu naquela noite com os discípulos, Jesus também pode trazer paz ao seu coração. Talvez os problemas ainda não desapareçam imediatamente, mas a presença de Deus pode acalmar a tempestade que existe dentro de você. Porque existe uma paz que o mundo não consegue explicar. Uma paz que nasce quando confiamos. Uma paz que nasce quando entregamos tudo nas mãos do Senhor. Não perca os próximos minutos desta oração, porque talvez esta seja a noite em que você finalmente deixará de lutar sozinho. Talvez esta seja a noite em que seu coração encontrará descanso, porque o mesmo Jesus que acalmou o mar continua entrando nos barcos de seus filhos, e o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, prepare seu coração. Dentro de alguns instantes, nós iremos entregar ao Senhor cada preocupação,
cada lágrima e cada medo. E juntos pediremos milagres, proteção e um descanso profundo para esta noite. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos agora ao momento mais sagrado desta noite. Por alguns instantes, esqueça tudo o que ficou para trás neste dia. As preocupações, as notícias que entristeceram você, as palavras que machucaram o seu coração, as respostas que ainda não chegaram. Respire profundamente, inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez, se puder, coloque a sua mão sobre o coração, feche os olhos e imagine-se diante de Jesus, não como alguém que precisa ser forte, não como alguém que precisa ter todas as respostas, mas simplesmente como um filho amado que precisa descansar nos braços do Pai. Vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este dia que chega ao fim. Obrigado por cada bênção recebida, até mesmo por aquelas que não percebemos. Obrigado porque, apesar das lutas, tu permaneceste conosco em cada momento. Obrigado pelo alimento, pela proteção, pela família e pelo dom da vida. Pai amado, agora colocamos diante de ti tudo aquilo que pesa em nosso coração. Entregamos nossas preocupações, nossos medos e nossa ansiedade. Entregamos as contas que não sabemos como pagar. Entregamos as enfermidades que nos assustam. Entregamos as situações familiares que parecem sem solução. Senhor, perdoa-nos pelos momentos em que duvidamos do teu amor. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pela falta de confiança e pelos momentos em que tentamos carregar tudo sozinhos. Purifica nosso coração, renova nossa fé. Jesus misericordioso, visita agora aqueles que estão cansados emocionalmente. Toca os que choraram escondidos. Consola os que se sentem sozinhos. Cura as feridas invisíveis da alma. Leva embora toda angústia, todo medo e toda tristeza profunda. Nós te entregamos nossas famílias. Abençoa nossos filhos. Protege nossos pais. Restaura os relacionamentos feridos. Leva paz para os lares onde existe preocupação e sofrimento. Também colocamos diante de ti nosso trabalho e nossas necessidades financeiras. Abre portas onde tudo parece fechado. Concede sabedoria para as decisões difíceis. Ensina-nos a confiar em tua providência. Protege-nos durante esta noite. Envia teus santos anjos para guardarem nossa casa, nosso quarto e nosso descanso. Que nenhuma força do mal, nenhum medo e nenhuma inquietação perturbem o nosso sono. Agora, rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, nossa Mãe amorosa, cobre esta casa com o teu manto e intercede por cada pessoa que participa desta oração. Não saia ainda, permaneça mais alguns minutos, porque juntos faremos uma poderosa declaração de fé, crendo que Deus já está derramando milagres, proteção e paz sobre esta noite. Meu querido irmão, minha querida irmã, permaneça mais alguns instantes neste silêncio sagrado. Respire profundamente. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Talvez o seu quarto esteja em silêncio agora. Talvez as luzes da casa já estejam apagadas. Talvez todos já estejam dormindo. Mas você e eu sabemos de uma coisa: o Senhor continua acordado, cuidando de cada detalhe da sua vida. E antes de encerrarmos esta oração, vamos elevar nossa fé. Porque existem batalhas que não vencemos pela força. Existem lágrimas que somente Deus consegue enxugar.
Existem milagres que começam a acontecer quando decidimos confiar. Por isso, declare comigo em seu coração: em nome de Jesus, eu declaro paz sobre esta casa. Em nome de Jesus, eu declaro descanso para esta mente cansada. Eu declaro cura para as feridas emocionais. Eu declaro proteção sobre cada filho, sobre cada família e sobre todos aqueles que amamos. Eu declaro que todo medo do futuro está sendo colocado nas mãos de Deus. Eu declaro que toda ansiedade perderá sua força. Eu declaro que o Senhor está abrindo caminhos, preparando respostas e realizando milagres invisíveis nesta noite. Porque o Deus que trabalha durante o dia também continua agindo enquanto seus filhos descansam. Talvez você ainda não veja, talvez você ainda não compreenda, mas Deus está trabalhando. Enquanto você dorme, Deus cuida daquilo que está além das suas forças. Enquanto seus olhos descansam, o Senhor continua escrevendo novos capítulos para a sua história. Agora, diminua o ritmo do seu coração. Não tenha medo. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece o nome das pessoas pelas quais você está preocupado. Ele conhece a enfermidade que o assusta. Ele conhece as contas que tiram sua paz. Ele conhece o cansaço que ninguém percebe. E nesta noite, o Senhor lhe diz com ternura: meu filho, minha filha, descanse, eu estou cuidando de você. Imagine-se agora repousando nos braços de Jesus, como uma criança que finalmente encontra abrigo, como alguém que, depois de uma longa tempestade, encontra um porto seguro. Permita que essa paz entre no mais profundo da sua alma. Façamos juntos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor o abençoe e o guarde durante esta noite. Que os santos anjos permaneçam ao redor da sua casa. Que Nossa Senhora cubra você e sua família com seu manto de amor e proteção. Que seu sono seja tranquilo. Que seu coração descanse. Que amanhã você desperte renovado, fortalecido e cheio de esperança. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, compartilhe-a com alguém que também está enfrentando uma noite difícil. Talvez exista uma pessoa chorando em silêncio neste momento, precisando apenas de uma palavra de esperança. E Deus pode usar você para levar essa luz até ela. Muito obrigado por rezar comigo nesta noite. Agora, entregue tudo ao Senhor. Feche os olhos, descanse e lembre-se sempre: em paz você se deitará e logo adormecerá, porque somente o Senhor faz você viver em segurança. Boa noite, que Deus cuide de você. Amém. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre você neste momento. Que o Senhor abençoe sua casa, proteja sua família, acalme sua mente cansada e renove suas forças depois de um dia talvez longo e difícil. Nesta noite, enquanto o silêncio começa a envolver o mundo e muitas luzes vão se apagando, eu quero lhe dizer algo que talvez o seu coração precise ouvir. Você não está aqui por acaso. Deus marcou um encontro com você. Sim, exatamente nesta noite. Talvez o seu dia tenha sido cheio de preocupações. Talvez você tenha passado horas tentando resolver problemas, carregando responsabilidades, escondendo lágrimas e fingindo ser forte diante de todos. Talvez você tenha sorrido por fora, mas por dentro esteja completamente cansado. Talvez você esteja preocupado com as contas que precisam ser pagas, com uma situação na família, com a saúde de alguém que ama, ou até mesmo com algo que ninguém conhece além de você e Deus. E agora que a noite chegou, a ansiedade começou a falar mais alto, porque muitas vezes é à noite que o coração fica mais sensível. É à noite que lembramos das perdas. É à noite que o medo do futuro aparece. É à noite que algumas pessoas choram em silêncio. Se esta é a sua realidade, permaneça comigo, porque talvez esta oração seja exatamente o abraço de Deus que você precisava receber hoje. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 4,
Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! Deus não prometeu que teríamos uma vida sem lutas, mas prometeu algo muito maior: sua presença, seu cuidado e sua proteção. E talvez esta seja a palavra que o Senhor deseja colocar em seu coração nesta noite. Meu filho, minha filha, descanse. Eu estou cuidando de tudo aquilo que está tirando o seu sono. Antes de continuarmos, escreva nos comentários, se assim desejar: Senhor, entrego esta noite em tuas mãos. Faça dessa frase uma pequena oração. Talvez alguém leia o seu comentário e encontre esperança para continuar. Não saia desta oração, permaneça até o final, porque juntos iremos colocar diante de Deus todas as preocupações deste dia e pedir que o Senhor derrame milagres, proteção e um descanso profundo sobre nossa vida. Respire profundamente. Acalme seu coração, porque esta noite pode ser diferente de todas as outras. Talvez, enquanto você ora, Deus já esteja começando a realizar algo que seus olhos ainda não conseguem ver. E nos próximos minutos, entraremos juntos na presença do Senhor para descansar sob seu amor e sua misericórdia. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, diminua o ritmo do seu coração por alguns instantes. Se puder, respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez, deixe que o silêncio desta noite comece a envolver a sua alma. Lá fora, o céu está escuro. As estrelas brilham suavemente. Muitas pessoas já estão descansando, e talvez esta seja a primeira vez em todo o dia que você está realmente parando para cuidar do seu coração. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas talvez a sua alma esteja ainda mais cansada, porque existem cansaços que o sono sozinho não consegue curar. Existem feridas que não aparecem no rosto. Existem preocupações que ninguém percebe. E talvez você tenha carregado tudo isso sozinho durante muito tempo. Mas escute com atenção. Nesta noite, Deus está aqui. O Salmo 91 diz: aquele que habita ao abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Que palavras cheias de consolo! Deus deseja que você descanse à sua sombra, como uma criança que adormece nos braços do Pai, como uma ovelha que encontra segurança ao lado do pastor, como um viajante cansado que finalmente encontra abrigo depois de uma longa caminhada. Talvez você tenha chegado até esta oração sentindo medo do amanhã. Talvez esteja preocupado com uma decisão difícil, uma enfermidade, um problema financeiro ou uma situação familiar que parece não ter solução. Mas não saia desta oração, porque talvez Deus esteja preparando uma paz que você não sentia há muito tempo. Feche os olhos por um instante e imagine que o Senhor está colocando suas mãos sobre a sua cabeça. Imagine Jesus olhando para você com ternura e dizendo: meu filho, minha filha, você não precisa carregar tudo sozinho. Que palavras maravilhosas, porque muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Mas há momentos em que Deus apenas nos convida a descansar, a confiar, a entregar, a permitir que Ele cuide daquilo que está além das nossas possibilidades. Continue comigo, porque nos próximos momentos iremos falar das dores escondidas que aparecem quando a noite chega. Talvez aquelas lágrimas que ninguém viu. Talvez aquelas preocupações que você guardou em silêncio. E talvez esta noite seja o começo da cura que o seu coração tanto precisa. Meu querido irmão, minha querida irmã, a noite tem algo muito particular. Durante o dia, conseguimos nos distrair. O trabalho ocupa a mente. As responsabilidades nos mantêm em movimento. As pessoas ao nosso redor nem sempre percebem o que estamos sentindo. Mas quando a noite chega, tudo fica mais silencioso. E é justamente nesse silêncio que muitas dores aparecem. Talvez você esteja ouvindo esta oração deitado em sua cama, tentando descansar, mas sua mente não para.
Talvez você esteja pensando em uma conta que precisa ser paga, em um filho que está distante, em um exame médico que ainda não recebeu resultado, em um relacionamento que se esfriou, ou talvez exista uma tristeza dentro de você que nem consegue explicar. Quantas pessoas choram em silêncio antes de dormir? Quantas enxugam as lágrimas para que ninguém perceba? Quantas olham para o teto durante a madrugada e perguntam em seu coração: meu Deus, até quando? Talvez você tenha sido forte o dia inteiro, talvez tenha cuidado de todos, talvez tenha dito que estava bem, mas agora, nesta noite, você sente que suas forças acabaram. E se você está vivendo isso, quero lhe dizer algo muito importante. Deus conhece exatamente a sua dor. O Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece cada pensamento que tira o seu sono, cada medo escondido, cada lágrima derramada em silêncio. A palavra de Deus nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Que promessa maravilhosa! Há algum tempo, uma mulher chamada Patrícia, de 54 anos, professora em Porto Alegre, passou por um período muito difícil. Seu marido estava doente, as despesas aumentavam e ela sofria de ansiedade. Todas as noites ela tinha dificuldade para dormir, mas ela decidiu fazer algo simples. Antes de dormir, começou a entregar tudo a Deus em oração. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dela. A paz voltou ao seu coração. Ela voltou a respirar com esperança. Ela voltou a acreditar que não estava sozinha. Talvez esta história esteja falando diretamente com você, porque talvez Deus queira fazer a mesma obra em sua vida. Não saia desta oração, porque o Senhor ainda deseja tocar a parte mais cansada do seu coração. Talvez esta seja a noite em que você finalmente ouvirá, em silêncio, a voz de Deus dizendo: meu filho, minha filha, eu estou aqui. E aquilo que hoje parece pesado demais para você, nunca foi pesado demais para o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de um dia tão longo, talvez você esteja se perguntando: será que Deus realmente está ouvindo minhas orações? Talvez você tenha feito essa pergunta mais de uma vez. Talvez tenha pedido um milagre e ele ainda não chegou. Talvez tenha suplicado por uma resposta, por uma cura, por uma porta aberta, e o silêncio de Deus tenha parecido difícil de entender. Mas nesta noite, o Senhor deseja falar suavemente ao seu coração através de sua palavra. O Salmo 4 nos diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Perceba algo muito bonito nesse versículo. Davi não disse que todos os seus problemas haviam terminado. Ele não disse que seus inimigos desapareceram ou que todas as respostas chegaram. Mesmo assim, ele conseguiu descansar. Por quê? Porque sua segurança não estava nas circunstâncias. Sua segurança estava em Deus. Talvez esta seja exatamente a lição que o Senhor deseja lhe ensinar nesta noite. Você não precisa ter todas as respostas para encontrar paz. Você não precisa controlar o amanhã para conseguir descansar. Você apenas precisa lembrar que Deus continua no controle. Talvez o milagre ainda não tenha acontecido, mas Deus já está trabalhando. Talvez a porta ainda não tenha se aberto, mas Deus já está preparando o caminho. Talvez a cura ainda não tenha chegado completamente, mas Deus já está sustentando você em cada passo. Não pense que o silêncio do céu significa abandono. Às vezes, Deus trabalha nas noites mais silenciosas. Assim como uma semente cresce escondida debaixo da terra, assim como o amanhecer é preparado enquanto todos dormem, assim também o Senhor está preparando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Não saia desta oração, porque talvez o seu coração esteja prestes a receber a esperança que tanto precisava. Lembre-se, esta noite não é o fim da sua história. A dor não terá a última palavra. O medo não terá a última palavra. A ansiedade não terá a última palavra. Deus ainda está escrevendo novos capítulos para a sua vida.
E nos próximos momentos, vamos recordar uma passagem do Evangelho que mostra algo maravilhoso. Mesmo quando tudo parecia perdido, Jesus trouxe paz em meio à tempestade. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, para fortalecer ainda mais a nossa fé nesta noite, quero convidá-lo a recordar uma passagem muito conhecida do Evangelho. Certa vez, os discípulos estavam atravessando o mar com Jesus. O dia havia sido longo. Eles estavam cansados. E, de repente, uma grande tempestade começou. Os ventos ficaram fortes, as ondas batiam contra o barco e tudo parecia sair do controle. Enquanto isso, Jesus dormia. Imagine aquela cena. Os discípulos estavam apavorados. Talvez alguns pensassem que aquele seria o fim. Talvez outros se perguntassem por que o Senhor permanecia em silêncio. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? Quantas vezes enfrentamos tempestades na vida e temos a impressão de que Deus está distante? Talvez a sua tempestade nesta noite seja diferente. Talvez ela tenha o nome de ansiedade. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma dificuldade financeira que está tirando o seu sono. Talvez seja a preocupação com alguém que você ama, ou talvez seja apenas um cansaço tão profundo que você já não sabe mais como continuar. Mas não saia desta oração, porque existe algo muito importante nesta passagem. Quando os discípulos clamaram, Jesus se levantou e disse ao mar: "Silêncio, acalme-se." E imediatamente a tempestade se acalmou. Que momento maravilhoso! Jesus não abandonou aquele barco. Ele estava presente o tempo todo, mesmo quando parecia estar em silêncio. Talvez esta palavra seja para você. O Senhor também está no seu barco. Ele está vendo suas lágrimas. Ele conhece os seus medos. Ele sabe exatamente aquilo que está tirando o seu descanso. E assim como aconteceu naquela noite com os discípulos, Jesus também pode trazer paz ao seu coração. Talvez os problemas ainda não desapareçam imediatamente, mas a presença de Deus pode acalmar a tempestade que existe dentro de você. Porque existe uma paz que o mundo não consegue explicar. Uma paz que nasce quando confiamos. Uma paz que nasce quando entregamos tudo nas mãos do Senhor. Não perca os próximos minutos desta oração, porque talvez esta seja a noite em que você finalmente deixará de lutar sozinho. Talvez esta seja a noite em que seu coração encontrará descanso, porque o mesmo Jesus que acalmou o mar continua entrando nos barcos de seus filhos, e o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, prepare seu coração. Dentro de alguns instantes, nós iremos entregar ao Senhor cada preocupação, cada lágrima e cada medo. E juntos pediremos milagres, proteção e um descanso profundo para esta noite. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos agora ao momento mais sagrado desta noite. Por alguns instantes, esqueça tudo o que ficou para trás neste dia. As preocupações, as notícias que entristeceram você, as palavras que machucaram o seu coração, as respostas que ainda não chegaram. Respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez. Se puder, coloque a sua mão sobre o coração. Feche os olhos e imagine-se diante de Jesus. Não como alguém que precisa ser forte, não como alguém que precisa ter todas as respostas, mas simplesmente como um filho amado que precisa descansar nos braços do Pai. Vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este dia que chega ao fim. Obrigado por cada bênção recebida, até mesmo por aquelas que não percebemos. Obrigado porque, apesar das lutas, tu permaneceste conosco em cada momento. Obrigado pelo alimento, pela proteção, pela família e pelo dom da vida. Pai amado, agora colocamos diante de ti tudo aquilo que pesa em nosso coração. Entregamos nossas preocupações, nossos medos e nossa ansiedade. Entregamos as contas que não sabemos como pagar. Entregamos as enfermidades que nos assustam. Entregamos as situações familiares que parecem sem solução. Senhor,
Perdoa-nos pelos momentos em que duvidamos do teu amor. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pela falta de confiança e pelos momentos em que tentamos carregar tudo sozinhos. Purifica nosso coração. Renova nossa fé. Jesus misericordioso, visita agora aqueles que estão cansados emocionalmente. Toca os que choraram escondidos. Consola os que se sentem sozinhos. Cura as feridas invisíveis da alma. Leva embora toda angústia, todo medo e toda tristeza profunda. Nós te entregamos nossas famílias. Abençoa nossos filhos. Protege nossos pais. Restaura os relacionamentos feridos. Leva paz para os lares onde existe preocupação e sofrimento. Também colocamos diante de ti nosso trabalho e nossas necessidades financeiras. Abre portas onde tudo parece fechado. Concede sabedoria para as decisões difíceis. Ensina-nos a confiar em tua providência. Protege-nos durante esta noite. Envia teus santos anjos para guardarem nossa casa, nosso quarto e nosso descanso. Que nenhuma força do mal, nenhum medo e nenhuma inquietação perturbem o nosso sono. Agora, rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, nossa Mãe amorosa, cobre esta casa com o teu manto e intercede por cada pessoa que participa desta oração. Não saia ainda. Permaneça mais alguns minutos, porque juntos faremos uma poderosa declaração de fé, crendo que Deus já está derramando milagres, proteção e paz sobre esta noite. Meu querido irmão, minha querida irmã, permaneça mais alguns instantes neste silêncio sagrado. Respire profundamente. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Talvez o seu quarto esteja em silêncio agora. Talvez as luzes da casa já estejam apagadas. Talvez todos já estejam dormindo. Mas você e eu sabemos de uma coisa: o Senhor continua acordado, cuidando de cada detalhe da sua vida. E antes de encerrarmos esta oração, vamos elevar nossa fé. Porque existem batalhas que não vencemos pela força. Existem lágrimas que somente Deus consegue enxugar. Existem milagres que começam a acontecer quando decidimos confiar. Por isso, declare comigo em seu coração: em nome de Jesus, eu declaro paz sobre esta casa. Em nome de Jesus, eu declaro descanso para esta mente cansada. Eu declaro cura para as feridas emocionais. Eu declaro proteção sobre cada filho, sobre cada família e sobre todos aqueles que amamos. Eu declaro que todo medo do futuro está sendo colocado nas mãos de Deus. Eu declaro que toda ansiedade perderá sua força. Eu declaro que o Senhor está abrindo caminhos, preparando respostas e realizando milagres invisíveis nesta noite. Porque o Deus que trabalha durante o dia também continua agindo enquanto seus filhos descansam. Talvez você ainda não veja, talvez você ainda não compreenda, mas Deus está trabalhando. Enquanto você dorme, Deus cuida daquilo que está além das suas forças. Enquanto seus olhos descansam, o Senhor continua escrevendo novos capítulos para a sua história. Agora, diminua o ritmo do seu coração. Não tenha medo. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece o nome das pessoas pelas quais você está preocupado. Ele conhece a enfermidade que o assusta. Ele conhece as contas que tiram sua paz. Ele conhece o cansaço que ninguém percebe. E nesta noite, o Senhor lhe diz com ternura: meu filho, minha filha, descanse, eu estou cuidando de você. Imagine-se agora repousando nos braços de Jesus.
como uma criança que finalmente encontra abrigo, como alguém que, depois de uma longa tempestade, encontra um porto seguro. Permita que essa paz entre no mais profundo da sua alma. Façamos juntos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor o abençoe e o guarde durante esta noite. Que os santos anjos permaneçam ao redor da sua casa. Que Nossa Senhora cubra você e sua família com seu manto de amor e proteção. Que seu sono seja tranquilo. Que seu coração descanse. Que amanhã você desperte renovado, fortalecido e cheio de esperança. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, compartilhe-a com alguém que também está enfrentando uma noite difícil. Talvez exista uma pessoa chorando em silêncio neste momento, precisando apenas de uma palavra de esperança. E Deus pode usar você para levar essa luz até ela. Muito obrigado por rezar comigo nesta noite. Agora, entregue tudo ao Senhor. Feche os olhos, descanse e lembre-se sempre: em paz você se deitará e logo adormecerá, porque somente o Senhor faz você viver em segurança. Boa noite, que Deus cuide de você. Amém.